gente, saudades de vocês. Tudo bem, né? Eu espero que esteja tudo bem. Estamos aqui gravando essa aula, eu aqui, Jéssica aí atrás, não dá para vocês verem, mas para que vocês possam ficar em casa, se protegendo sua família e não deixando de estudar, que é importantíssimo, porque a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar o tempo inteiro, tá? E é por isso que a gente está aqui, por vocês, tá, gente? Então fica em casa, se liga que essa aula ela vai estar sempre disponível aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Jéssica vai dar um contato para que a gente possa ter uma troca, um diálogo, tirar as dúvidas, certo? Então, o assunto que a gente vai trabalhar hoje ele é relativo ao capítulo 4 do livro didático de vocês. Então é extremamente importante que vocês estejam acompanhando com o livro didático. Até porque, gente, lembre-se, o professor ele é um facilitador, né, para que você alcance o seu conhecimento. A gente não é detentor de todo o conhecimento, a gente facilita, né, melhora a maneira que aborda. Mas o livro ele vai ter informações mais precisas. Por exemplo, vocês sabem que eu não sou bom em matemática. Então, às vezes, pode ser que eu faça uns cálculos aqui e que eu erre. Pode ser que eu tenha, inclusive, pulado os números. Vocês sabem como eu sou, né? Tipo, 1, 2, 5, 9. Eu sou essa pessoa que erra até a contagem de número, tá? Mas é isso. Então, o capítulo 4, ele tem um título, Um Mundo de Países, né? Esse conteúdo é relativo ao 8º ano. A gente tem que lembrar, primeiramente, que os continentes, eles são terras emersas. O quê? Eles estão acima da água dos oceanos, tá? Então, esses são os continentes. Esses continentes, eles são subdivididos em países, estados, tá certo, gente? É importante você saber disso. Nós temos quais continentes na Terra? América, Ásia, Oceania, África, Antártida e Europa. Então esses são os continentes. Cada continente desse vai ter diversos países. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 200 países no mundo. Então quer dizer, a divisão política do mundo ela vai ser feita através da divisão dos territórios de um país, também chamado de Estado, né, gente? Os países ou Estados, como temos aqui no primeiro tópico, ele tem um conjunto de instituições políticas, é o conjunto de instituições governamentais e o conjunto da administração, que exercem funções para promover uma boa vida para quem mora nesses países, tá? No entanto, é importante a gente compreender que os países ou estados, eles precisam dessa estrutura para serem considerados países ou estados. Ele precisa ter um governo, porque o governo vai administrar através das leis, através das instituições jurídicas. Então pensa, o Brasil, ele é um país, ele é um estado, tá? Presente na América do Sul. Então ele é o maior país da América do Sul. Ele vai fazer fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto com Chile e com o Equador, né? Lembra, a gente já trabalhou isso, pelo amor de Deus. Não se perde não. Então, o Brasil, ele tem um governo. O governo, ele é responsável por administrar para que a população tenha uma boa vida, né? Uma vida de qualidade. No entanto, nem todos os países têm a estabilidade, eu estou botando muito entre aspas aqui, que o nosso país tem, que o nosso Brasil tem. Tem países que estão passando por trocas de governo, tem países com governo antidemocráticos, autoritaristas, né? Tem instituições teocráticas, por exemplo,
quando um país ele é governado por um representante religioso, aí é um problemão, tá? Que a gente vai ver com o passar do tempo. Então é importante que o país ele tenha todas essas instituições e ele tenha um território. O que é um território? É uma porção bem definida dessas terras emersas, onde o governo de um país vai ter soberania, ou seja, ele vai dominar de maneira efetiva e real. Então, a soberania é isso, é basicamente o domínio de um governo sobre o seu território. O território ele é composto por fronteiras, elas podem ser imaginárias ou podem ser físicas, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, fronteira entre Brasil e Paraguai. Aí nós temos ali a ponte da amizade, que inclusive agora está fechada por causa do coronavírus e porque o governo paraguaio viu que o Brasil está sendo um dos piores do mundo, então meio que fechou. Ali é uma fronteira que a gente fisicamente consegue perceber. No entanto, pensa, a floresta amazônica entre Brasil e Colômbia, será que a gente vai conseguir definir qual é o limite de uma e outra? Qual é a Amazônia, no caso, quando você vê a floresta amazônica lá na região norte? Qual é o limite do Brasil e qual é o limite da Colômbia dentro da floresta? Então, esse limite aí ele vai ser imaginário, né? Ele vai ser feito através de mapeamento imaginário que vai definir qual é o território do país, do Brasil, e qual é o território da Colômbia, tá certo? Uma coisa importante é você saber que esses limites, eles precisam ser respeitados. Caso contrário, nós vamos ter guerras, nós vamos ter conflitos. Então, o que acontece, por exemplo, lá no Estado de Israel? Israel foi um Estado formado pela Organização das Nações Unidas, que a gente vai falar mais na frente, tá, gente? Com, vamos dizer, um presente para os judeus que haviam sofrido durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Então, massa. Aonde disse, olha, a gente precisa formar o Estado de Israel lá na Palestina. Aí pegaram uma parte da Palestina e formaram o Estado de Israel. No entanto, a Palestina não concordou com isso. Claro, imagine alguém chegar na tua casa e diz assim: ei, boizinho, esse quarto aqui, ó. Esse quarto aqui agora é de fulaninho, porque ele é um morador de rua. Tu vai gostar, Não vai gostar. Tu vai dizer, ei, passa, que é isso. Né? Essas coisas. Não vai. Então, esse é um problema, porque se a gente não define um território, automaticamente a gente vai gerar um conflito. Então é por isso que é muito importante que o território ele seja definido para que o governo possa controlar, né? Controlar quem entra, quem sai, controlar as leis, controlar tudo que acontece dentro desse território. Eu não posso chegar com um avião dentro do território aéreo norte-americano, porque provavelmente eu vou ser abatido, né? Então, território, gente, é uma porção do espaço onde é uma instituição. Aí, nesse caso aqui, é o governo, a instituição política, ela vai ter um poder. Mas se eu posso pensar em território, sei lá, território do tráfico de drogas. A gente sabe que tem. Existem locais onde um grupo de traficantes comanda e que outro grupo de traficantes não vai poder entrar, porque senão vai ocasionar conflitos. Isso acontece, a gente vê na TV, né, de maneira muito efetiva no Brasil. Infelizmente, o tráfico de drogas é um problema ainda no nosso país, né?
Então, o território, a gente pode pensar em problemas de território quando a gente pensa em, sei lá, dentro de casa mesmo. Você tem seu quarto, na teoria ele é seu território. Então você faz o seu quarto o que quiser. No entanto, como o seu quarto está dentro da sua casa e quem manda é mamãe, ou papai, ou vovó, ou vovô. Enfim, quem manda na sua casa não é você. Então, às vezes, tem um certo conflito porque seu pai quer fazer de uma maneira, sua mãe quer fazer de uma maneira, dentro do seu quarto, que você considera que é o seu território. Vê como um território importante. Sabe cachorro? Cachorro demarca território fazendo o que, minha gente? Fazendo xixi. Aí, quando entra o cachorro, ele fica fazendo o quê? Latindo. Né? Às vezes aquele cachorro bravo, aqueles Faustão, que late que só. Você sabe, né, Faustão de Jéssica que é acessa. Late que só. Aí você abre, não faz nada. Mas o latido dele é para defender o território dele. Então, se a gente está falando de um cachorro, imagine quando a gente está falando de instituições políticas, galera. Imagine quando a gente está falando de governos. Tá? É importante que, para se manter o Estado democrático, a gente tenha eleições livres compostas por vários partidos, ou pluripartidário, bipartidário, como é no caso dos Estados Unidos, que tem os republicanos e os democratas, então são dois partidos. Aqui no Brasil é pluripartidarista, nós temos vários partidos políticos. Né? Pode ser inclusive até um problema, uma coisa que a gente precise discutir nos próximos anos, né? Não a gente em sala de aula, mas os políticos com esse exagero de partidos, né, que nós temos. Então, um Estado democrático, para ele ser democrático, ele vai ter que ter essa eleição livre, composta por vários partidos, tá? E que a transição entre os governos, lembra lá? O governo é o órgão que administra, é o poder executivo, tá, gente? Lembrando, o Brasil, ele é formado por três poderes. Nós temos poder executivo, presidente, prefeito, governador. Nós temos o poder judiciário, então a gente está falando de juízes, né? E nós temos o poder legislativo, que é o poder de quem faz leis. Aí bora lá, deputado federal, deputado estadual, vereadores, senadores. Então são as pessoas que fazem a lei, por isso o nome é legislativo. Tá? Então, um país para ser democrático, ele precisa ter essa estrutura, ele precisa ter transições governamentais pacíficas. Caso contrário, não é democrático. Tá? A gente precisa manter a democracia. Essas ideias de intervenção militar aí que acontecem não é uma coisa boa, porque a gente fica sem direito a escolher quem vai nos representar, quem é que vai chegar ao governo. Então a gente precisa ficar atento para que esse tipo de coisa não volte a acontecer no nosso país, como aconteceu a partir de 1964, com as eleições indiretas. Ou seja, a gente não tinha poder de dizer quem estava lá administrando o nosso país. Tá, gente? É por isso que foi um período considerado ditadura, porque a gente não teve a opção de escolha. Tá? A gente confunde muito alguns termos. Geografia é uma coisa linda. Eu sei que você está dizendo, professor, não é, mas é sim. Você vai ficar dizendo isso até você acreditar. É igual quando a mamãe fala, tu é bonito. Talvez não. Talvez não. Mentira, mentira. Todo mundo lindo, oh meu Deus. A gente confunde muitas coisas, tá? Então, às vezes a gente usa alguns termos que não deveríamos usar. Por exemplo, nação é um conjunto de pessoas que têm em comum uma história, crenças, um idioma,
línguas, uma cultura, certo? Então eu tenho, por exemplo, a nação brasileira. Nós temos uma história em comum, nós temos uma língua em comum, nós temos uma religiosidade em comum, apesar, né, da gente ser um país laico, ou seja, ninguém é obrigado a crer em nada, tá? Mas a gente tem uma maioria que teve uma formação cristã, né? Aí, cristã católica, cristã também evangélica, né? Com o crescimento dessas igrejas pentecostais que nós temos agora. Então, a gente compartilha de uma cultura comum, gente. Então, a gente sabe que o Brasil ele tem por característica, bora falar de cultura, carnaval, samba, bossa nova, nós temos o funk carioca, né? Nós temos o brega de Pernambuco, o frevo. Então, esses elementos culturais, eles permeiam a nossa sociedade. Então, é por isso que a gente é considerado nação. No entanto, o Brasil ele não é formado exclusivamente da nação brasileira. Nós temos aqui dentro do país nações de outros países, né? Por exemplo, a nação japonesa. Se você for em São Paulo, tem o bairro da Liberdade, que é exclusivamente, ou vamos dizer quase que exclusivamente, formado por pessoas que vieram do Japão, que vieram da China, certo? Uma civilização mais oriental. Nós temos lá no sul também nações que derivam dos alemães, dos italianos. Então, quer dizer, dentro da história do Brasil, nós fomos formados por diversas nações. No entanto, tudo isso confluiu para que a gente formasse a nação brasileira, certo? Então, se eu sair daqui do Brasil para morar nos Estados Unidos, ainda assim eu faço parte da nação brasileira. Tanto que é um problemão você trocar de nacionalidade. Não é fácil, não é do dia para a noite. Você precisa de vários elementos para trocar de nacionalidade e deixar de fazer parte oficialmente da nação brasileira, certo? Então tenham cuidado, porque há estados com várias nações, certo? E há nações que se distribuem por vários estados. Às vezes, uma nação consegue formar um estado. Um exemplo, a nação japonesa. Basicamente, todo mundo que mora no Japão é descendente de japonês. Então, a nação japonesa, eles têm uma nação dentro do estado. Então, a gente chama isso de Estado Nacional. Veja que interessante. É quando a nação ela está em conformidade ao território, ao estado que ela se encontra. Veja que interessante. A gente tem vários exemplos no mundo, né? Nosso país ele é um país multicultural exatamente porque a gente absorveu elementos de várias nações. Pô, bora pensar, as nações indígenas. Nós herdamos o banho diário, graças a Deus, né? Que a gente não puxou isso dos europeus que tomam. Às vezes, né, eu banho uma vez na semana, a cada 3 dias, dependendo do europeu. Veja que problema. Nós, alguns elementos da nossa língua, nós herdamos das nações indígenas, a palavra Igaraçu, a palavra Caatinga, todas elas é de origem indígena. Nós herdamos alguns traços, né, algumas feições indígenas. Nós herdamos essa capacidade de se adaptar ao meio em que nós vivemos, da cultura portuguesa, da nação portuguesa. A língua é importante, né? A gente herdou nossas vestimentas, porque se a gente pensar,
a grande maioria das nações indígenas, quando os portugueses invadiram o Brasil, não usavam roupa. E aí? A gente ia continuar assim, dessa maneira? A gente acabou herdando desses europeus. A gente utiliza muita massa na nossa alimentação. A gente herda dos italianos que vieram lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, quer dizer, várias nações formaram a nação brasileira. Tá? No entanto, nós somos chamados de Estado Nacional exatamente porque a gente, a partir de tudo isso, a gente formou uma nação própria, uma história própria, uma cultura própria, certo? E eu tenho que falar aqui que eu acabei não apontando, mas que para mim é a nação mais importante, que são as nações africanas que vieram formar o Brasil, né? Nossa cultura é rica, nós só temos o samba, nós só temos a capoeira, nós só temos o pagode, graças à influência que os africanos trouxeram para cá, para o nosso país, tá? Às vezes, você está dentro de um território e outra nação invade o seu território e acaba chegando ao governo, certo? E essa outra nação acaba perseguindo você diferente, você de outra nação. Então o que é que você faz? Sai daquele território e vai para outro. Quando você chega no outro território, você não é um turista. Por que você não é um turista? Porque você não foi por livre e espontânea vontade. Você saiu do seu território original, do seu país, do seu estado original, porque estava sendo perseguido. Então você estava ameaçado de morte, ou ameaçado de morrer de fome, por exemplo. Então você se torna automaticamente, no outro país que você chegou, um refugiado. Então é necessário pedir asilo para esse país para você se tornar refugiado. Caso contrário, você estaria ilegal, né? Então pensa, aqui em Recife a gente encontra pessoas que vieram refugiadas da Venezuela, por exemplo. Os venezuelanos estão em grande quantidade na nossa cidade. Automaticamente isso mostra que lá onde eles moravam, lá na Venezuela, por mais que eles tenham formado uma nação, eles não têm um Estado democrático, porque eles não podem viver livremente, certo? Eles não podem exercer o seu direito a voto, por exemplo, eles não podem ir e vir, eles tinham problema com a alimentação. Então eles recorreram a quem? Ao Brasil. Então, automaticamente, eles se tornam um refugiado. Mas ele não deixa de fazer parte da nação venezuelana. Certo? Então, tudo bem. Ninguém falou nada, vou continuar. Brincadeira, galera. Eu sei que não tem como escutar, tá? Deixa eu só... É importante que um Estado-nação ele tenha uma organização política, que é o governo, e uma organização jurídica. Porque imagine viver em um país onde não tem lei. Um país onde tudo pode, tudo as pessoas podem fazer. Viraria uma bagunça, né? Então é por isso que as leis elas são importantes, para que a gente possa organizar a população, tá? E para dar garantias também. Um exemplo: toda criança tem direito à educação. Isso é uma garantia que vocês têm. Precisam estudar, certo? Então a lei ela vai servir para isso. Como eu falei, o Estado pode ser considerado democrático, garantindo eleições livres e justas entre partidos políticos independentes, assim como uma transição governamental pacífica, certo? Isso daqui é extremamente importante para você saber. Aí voltando aqui, o Estado
é o resultado dos processos históricos, gerando uma organização política e jurídica. O território brasileiro nem sempre foi o que é o território hoje. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas, que se dividia as terras da América entre Portugal e Espanha. A parte de Portugal, gente, era extremamente pequena. Eu estou botando entre aspas assim, mas extremamente pequena comparado ao que se tornou posteriormente. Aos poucos, o Brasil ele foi andando em direção ao oeste e aumentando o seu território. Teve inclusive conflitos por causa disso. Então a história ela é fundamental para a gente compreender como um Estado é formado, tá? E compreender como um território é formado também. É por isso que lá no 7º ano a gente estuda a formação do espaço geográfico brasileiro, para a gente entender como se forma o território e para a gente entender como se formou nossa estrutura econômica, certo? Então é isso. Sabendo o que é Estado, sabendo o que é país, a gente sabe que cada um vai ter uma posição no mundo. Nem todos os Estados, falando em questões econômicas e políticas e até militares, eles vão ter a mesma importância. É uma coisa dura para se falar, eu sei. Mas é isso. Tem países mais poderosos do que outros. Tá? É aí que a gente fala sobre ordem mundial, que é o equilíbrio de força entre os estados, entre as nações. Aí tem a ordem unipolar, que é quando um país domina, bipolar, 2 países dominam, concentram. Multipolar, quando vários países dominam. É o caso da gente agora. No século XXI nós temos uma ordem multipolar, onde vários países eles têm certo poder. No entanto, não são todos. Tem países que assumem uma posição mais central, mais protagonista, que são os chamados países centrais. Agora, pensar quem são os países centrais. Estados Unidos, da América. Os países da União Europeia, então, vou elencar os principais aqui. Inglaterra, Alemanha, França, certo? Japão, que é extremamente forte, certo? Então esses são os principais países, falando em países centrais. No entanto, tem os protagonistas, que são esses centrais, e existem os países periféricos, tá? Que são países que não têm muito poder, que estão submetidos ao poder dos países centrais, certo? E existem os chamados países semi-periféricos, que são os países emergentes, tipo Brasil, México, Índia, China. São países que estão em desenvolvimento, por isso que é chamado de emergente. Inclusive, vários desses países vão formar o que chamamos de BRICS, B-R-I-C-S. Brasil, Rússia, Índia, China e, em inglês, África do Sul, que, como vocês sabem, meu inglês é maravilhoso, South Africa, gosto assim. Então, esses países são considerados emergentes. O que é um país emergente? É um país que tem finanças importantes para o mundo, são países ricos financeiramente falando, mas que ainda não garantiram a qualidade de vida total da sua população, certo? Não adianta, por exemplo, eu ter o Brasil, ele tem um PIB maior de 2 trilhões de dólares, é muito dinheiro. No entanto, eu tenho uma das maiores desigualdades sociais do mundo, e aí? Então é por isso que ele é considerado emergente, tá? Esses países eles vão ter certo poder de maneira local, tipo o Brasil. O Brasil ele comanda basicamente a América do Sul. Todos os
países da América do Sul dependem de alguma maneira do Brasil. Né? Voltamos, galerinha. Teve assim, o celular ele estava um pouquinho, mas a gente dá continuidade, né? Veja bem, a gente está falando que cada estado tem um grau de poder diferente. Então tem países que definem a regra do jogo. É basicamente isso. Nós temos os países centrais. Vixe, está lá no gelo o quadro, né, gente? Não liga não, viu? Já está ficando meio bagunçado. Tem os países semi-periféricos, que foi o que eu falei aqui nos breaks, né, gente? Eu falei desses países emergentes. E tem os países periféricos, que são os países que dependem totalmente dos centrais e totalmente dos semi-periféricos. Pensa, países africanos que são centrais. Não tem nenhum, só tem um país africano que a gente pode dizer que é semi-periférico, que é considerado um país emergente, que é a África do Sul. Mas ainda assim, a gente não define a regra do jogo a partir da África do Sul. Quem define a regra do jogo é os Estados Unidos. A gente viu essa situação agora mesmo das máscaras, que foi encomendado um certo número de máscaras da China, e quando essas máscaras passaram pelos Estados Unidos, eles não liberaram para a máscara chegar ao Brasil. Se fosse um país fazendo isso com os Estados Unidos, provavelmente ia ter problema, ia ter confusão. Mas não é ele que define a regra do jogo. É a União Europeia que define a regra do jogo. A gente viu uma comoção super grande em relação aos mortos pelo Covid-19 dentro da Europa. A gente está vendo essa comoção, né, que aconteceu. No entanto, a gente não vê as mesmas informações dos países africanos. A gente não vê as mesmas informações de todos os países da Ásia. A gente não tem informação, sim, clara sobre os países da América do Sul, que são nossos vizinhos. Então percebe que cada país ele vai ter certo tipo de poder. No entanto, não é do dia para a noite que eu vou conquistar esse poder. A história formou isso. A história formou essa desigualdade. E o que eu sempre falo em sala de aula é para a gente descolonizar o pensamento. O que seria isso? Tirar da nossa mente que a gente tem que ficar olhando para quem nos colonizou. Né? Bora pensar, quem nos colonizou? Os europeus. Isso eu estou falando da América Latina, né? Os europeus. Então, para a gente é muito importante tudo que está acontecendo lá, mas a gente esquece de olhar para o lado aqui. Ah, professor, mas os Estados Unidos não nos colonizou, mas mesmo assim, a gente olha muito para lá. Não, os Estados Unidos, de certa forma, nos colonizou. Por quê, galera? Um ponto importante para você manter o seu poder, para você manter o seu domínio, a sua hegemonia mundial, é empresas que atuem em diversos mercados, que são as chamadas transnacionais. O que são transnacionais? São empresas que vão ter um país sede, né? Tipo, eu tenho um McDonald's, que é uma empresa norte-americana, mas que atuam em várias áreas do planeta, definindo um padrão de consumo das pessoas desse lugar. Aí que mora o problema, porque a gente passa a substituir elementos da cultura nacional por elementos importados dos Estados Unidos. E é a partir daí que nós estamos colonizados. Se você vê na TV, séries, nosso segundo idioma oficial, né? Nós temos o português, aí temos a língua brasileira de sinais, né? E temos o inglês.
Só que todos os países que estão ao nosso redor, aqui na América do Sul, falam espanhol. Por que não é a nossa segunda língua? Porque nós estamos colonizados culturalmente pelos Estados Unidos, né? Porque é um país central, é um país que define a regra do jogo. Então as transnacionais elas vão ser fundamental para efetivar esse domínio desses países ricos, desses países centrais. As ONGs elas vão meio que puxar para baixo, né, sobre alguns elementos da cultura não, né, de um país, de um Estado. A ONG é a organização não governamental, então ela tenta lutar em prol de certas injustiças ambientais, sociais, certo? E automaticamente as ONGs elas vão lutar em contrapartida do poder desses países centrais e semiperiféricos e do governo. Por exemplo, o ONG que batalha para conservar a floresta amazônica, ela vai lutar contra o que o atual governo está querendo, que é aumentar o número de áreas cultiváveis dentro da floresta amazônica. Então nós temos várias ONGs, várias organizações não governamentais, que ajudam a dar uma equilibrada, mas que não são a solução. Existem os Médicos Sem Fronteiras, que vai ser um órgão que vai atuar em locais onde não tem assistência médica. Mas isso daí vai mudar a realidade de maneira local, pontual. Quando a gente pensa em mudança de realidade, só o governo tem essa postura. No entanto, um governo que está submetido a um país central vai ter mais dificuldades. Aí pensa, a partir da década de 90, agora falar assim, houve um crescimento muito grande das transnacionais aqui no nosso país e nos países periféricos e semiperiféricos. Essas empresas vêm para cá, aproveitam que o governo dá isenção de impostos e diz assim, é igualzinho, vem, entra aqui, gera um bocado de emprego, tu passa, sei lá, 30 anos sem pagar impostos. Aí a empresa vem, aproveita que não vai pagar imposto, aproveita que, como eu tenho muito desempregado, ela pode pagar menos. Por quê? Se você não quer esse salário, tem outra pessoa que vai lá e vai querer. Vai ser a reserva do capitalismo, né? Uma coisa absurda, mas que acontece. Então eles aproveitam disso, aproveitam dos recursos naturais, aproveitam das matérias-primas, aproveita da mão de obra barata, aproveita das isenções fiscais e o governo fica na mão dessas transnacionais, muitas vezes. Porque pensa, se eu sou um governador, eu preciso gerar emprego, eu preciso gerar renda, eu preciso fazer com que a população ela possa comer. E tem uma empresa transnacional que está aqui e ela diz assim, olha, vamos embora. Aí, o que é que o governador vai fazer? Não, não vai embora não, eu te dou mais vantagens. Então, muitas vezes, as transnacionais, essas super megas empresas, elas comandam o governo dos países periféricos. Então, é isso que eu digo sobre colonização de pensamento, colonização de uma maneira diferente, não aquela de invasão propriamente dita, mas que você vai percebendo, né, nas entrelinhas que a gente é dependente de outros estados, né, de outros países. Tá? Em um contexto mundial, os países assumem posições dominantes, intermediárias e periféricas. Tá? Tem uma coisa importante aqui, ó, que eu coloquei para vocês para pontuar. É que os países periféricos estão em dependência econômica e tecnológica em relação à maioria dos países ricos. Então, a ideia era que a gente desenvolvesse nossos próprios celulares, estou dando um exemplo, nossos próprios celulares, computadores, tudinho. Mas como a gente vai fazer isso se o governo dos países
periféricos e semiperiféricos estão mais preocupados em garantir que uma empresa transnacional entre no nosso mercado. Não tem como fazer isso, né? Então, automaticamente, vai ter esses problemas. Outras organizações, nós temos organizações não governamentais, nós temos organizações com fins lucrativos, que são as empresas privadas, né, transnacionais. Outras organizações que ajudam a definir a hierarquia de poder no mundo são as organizações intergovernamentais, que são organizações internacionais. Um exemplo dela, a mais famosa, é a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU surgiu depois do fim da Segunda Guerra Mundial com o intuito de promover ou de manter a paz, porque a Segunda Guerra Mundial foi bem pesada assim. Mas bem pesada para quem? Para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos. Ponto. Né? Não tanto para os Estados Unidos, que ele tirou mais vantagem nisso do que perdeu coisas, mas ainda assim dentro dessa visão, dentro da visão dos centrais. Então a ONU ela disse, não podemos mais admitir outra guerra, então bora se unir, bora formar um grupo que vai. Então a ONU hoje ela é um organismo internacional, intergovernamental, que vai definir determinados procedimentos. A ONU ela é composta por 6 órgãos, principais órgãos, que é a Assembleia Geral, onde os países membros, né, mais ou menos 196 nações, eles vão definir coisas como tarifas internacionais, vai bloquear para país ou não, dependendo do governo, quando é autoritário. Então, a Assembleia Geral é uma reunião ampla com todos esses países membros, onde todos podem votar. Tá? Nós temos também o Conselho de Segurança da ONU, esse daqui é importantíssimo. Esse daqui vai definir, por exemplo, se alguém pode invadir ou não a Venezuela. Estou dando um exemplo. Invadir ou não o Iraque. É aqui a partir do Conselho de Segurança da ONU, né, que nós temos esses procedimentos. Nós temos o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado. Então esses são os principais órgãos da Organização das Nações Unidas. Mas tem outros órgãos internacionais que são importantes. A gente está ouvindo falar muito sobre a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, eles definiram os procedimentos para a gente se manter seguro dentro de casa, por exemplo. É por isso que se ouve falar muito. Isso daqui é um organismo intergovernamental. Claro, ele não vai obrigar o Brasil a fazer nada. Mas ele vai dar meios, né? Ele vai dar caminhos para que o Brasil ultrapasse esse momento do Covid-19, por exemplo. Então, esses organismos internacionais, eles são importantes para fazer essa manutenção tanto da paz, né, quanto das posições de domínio do mundo. Até porque, se você vê o Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Por que é formado só por esses países? Porque é o pessoal que tem mais poder bélico, mais poder de guerra. Entendeu? Então, querendo ou não, quando ele coloca dentro dessa situação em destaque esses países centrais, automaticamente a gente confirma o poder deles. Ah, professor, mas eu sei que no Conselho de Segurança, a cada 2 anos, mais 10 países são eleitos para participarem. Certo, mas aí pode ter uma rotatividade de país. Eu, nos Estados Unidos, posso eleger o México, por exemplo, porque o México vai votar a favor do que eu quero. Eu posso eleger o Brasil porque o Brasil vai votar a favor do que eu quero. Então, existem sempre esses jogos, essas problemáticas.
né, dentro desses órgãos internacionais, certo? Que vão manter ou não essas posições dos países. O poder da ONU e também dessas organizações internacionais, eles vão ser questionados. Por exemplo, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. E aí, será que a ONU tem esse poder todo ou ela só é válida quando beneficia os Estados Unidos? Então é algo a se pensar, gente. Eu estou muito feliz da gente estar tendo esse contato, certo? Vocês vão ter exercícios que vai estar aqui na descrição desse post no Facebook, não sei onde vai estar, que vocês vão ter que fazer, tá, galera? E entregar. Como é a entrega? Jéssica vai mandar um contato para vocês. Jéssica, a coordenadora, eu acho que ninguém conhece, né? Vai mandar um contato para vocês e vocês vão responder manuscrito, certo? Vão escrever letras legíveis, nem inglês, nem francês, nem italiano, em português, claro, certo, galera? Fiquem em casa, foi um prazer ver vocês. Não estou vendo vocês mais. Eu vou ficar de olho lá nos posts. Qualquer dúvida, contem comigo e se protejam, gente. Beijo.